Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão e continuo falando sobre a vivência dos últimos dias e especialmente sobre o perfil dos homens nesse tempo. E hoje eu quero falar sobre aquilo que Paulo a Timóteo continua nos falando a respeito do comportamento destes homens. E ali em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, ele nos diz que os homens dos últimos dias seriam profanos. A realidade de profanar está explícita, inclusive, naquilo que Deus deseja que entendamos ser o profanar, porque em Ezequiel, capítulo de número 44, versículo 23, falando ao povo de Israel através do profeta Ezequiel, o Senhor diz: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Na realidade, uma linha divisória se estabelece entre aquilo que é admitido por Deus, aquilo que é consagrado a Deus, entre aquilo que é valor estabelecido por Deus e aquilo que não é. Certamente, existem situações que, na vida de todos nós, nos colocam diante da decisão de compreender aquilo que é agradável a Deus, aquilo que pertence ao seu caráter e que é admitido pelos seus valores, e aquilo que não é. E é muito importante entender que isso cabe a nós à luz do que Deus revelou de si mesmo, do seu caráter, dos seus atributos, da maneira como ele se relacionou com as pessoas, daquilo que ele disse na sua palavra que seria aceito diante dele. E muitas pessoas não conhecedoras às vezes entram pela rota profana ou pela rota daquilo que é imundo, desconhecendo ser isso um valor que Deus rejeita. E, na verdade, o pior ato de profanar acontece não por aqueles que estão ignorantes quanto ao caráter de Deus, mas quanto a nós que conhecemos o caráter de Deus. E nos últimos tempos nós temos visto como isso tem acontecido de uma maneira muito mais evidente, até mesmo no meio do corpo de Cristo, no meio do contexto daqueles que conhecem quais são os valores e princípios de Deus. Profanar é aquilo que realizamos que torna comum o que é santo ou que despreza o que é santo. Algo tremendo é entendermos que alguns diagnósticos mostram como isso tem muitas vezes acontecido dentro do ambiente eclesiástico. Quando nós fazemos a mescla do culto a Deus com o culto à personalidade ou a personalidades, estamos desfocando aquilo para o qual nós somos chamados. Ou seja, as pessoas devem ser sim honradas, admiradas e devemos estabelecer perante estas pessoas, sejam líderes, sejam irmãos na fé, sejam pessoas que estão à nossa volta caminhando conosco, essa ministração de honra, de gratidão e de importância. Mas jamais deveremos atribuir a estas pessoas alguma espécie de culto à personalidade, como se somente estas pessoas tivessem condição de nos aproximar de Deus. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo. Todo ato que tira o foco de Jesus e centraliza como foco um outro alguém, seja alguém vivo ou alguém que já morreu, na realidade está cometendo um ato de idolatria e muitas vezes um ato de profanação. Na realidade, eu tenho que entender que todo joelho se dobrará e toda língua confessará somente a Jesus como Senhor. E, como eu tenho enfatizado, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando esse fundamento é retirado, o evangelho é profanado. Na realidade, eu, como pastor, não posso mediar a experiência de ninguém com Deus.
Nenhum líder religioso pode mediar esta experiência. Nós podemos apontar caminhos, nós podemos estender as mãos, nós podemos orar uns pelos outros, como diz a palavra do Senhor, mas o ato de mediar é só de Jesus. Quando você ouve alguém falando do Evangelho, esse alguém não é a personificação do que o Evangelho faz. Ele aponta para aquilo que o Evangelho faz, e esse alguém especialmente se colocou primeiro, antes de ser um pregador ou um anunciador da palavra, alguém que ele mesmo recebeu a mediação de Jesus. Aliás, só pode ser pregador do Evangelho ou anunciar o reino de Deus alguém que tenha passado por essa experiência, uma vez que o texto diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nessa ótica, a Bíblia também diz que não há um justo sequer. Mesmo depois de lavados e remidos no sangue de Jesus, somos todos, eu e você, apenas servos de Deus, como aqueles que apontam o caminho, aqueles que estão como anunciadores do reino, como enviados pelo Senhor para anunciar a porta que é Jesus. O que passar disso, toda idolatria humana, toda tentativa de alguém se colocar como um mediador absoluto diante de Deus, substituindo aquela pessoa que precisa falar com Deus na sua individualidade, está cometendo um equívoco grave. E aí eu gostaria de dizer que comete, inclusive, um ato de profanação, porque desvia o foco daquela que é a pessoa central do Evangelho. O Evangelho é cristocêntrico, jamais será antropocêntrico. Nós precisamos entender isso para entender que este caminho desfocado conduz a um ato de profanação. Também eu preciso entender que pode acontecer o profanar com a mistura de uma certa liberdade cristã com a falta de reverência. Algo tão interessante é que todas as vezes que o Senhor se manifestou, as pessoas entenderam a santidade da presença de Deus. Algo que, na verdade, nós precisamos entender é que Deus é santo e nós pecadores, mas quando nos colocamos diante de Deus, Ele exige reverência, respeito. E muitas vezes, quantos de nós não damos a devida reverência à presença de Deus? A reverência não é só o ato de ficar quietinho em um ambiente. A reverência não é só um discurso de respeito. A reverência vai além disso. A reverência vai ao respeito atribuído quando ouvimos e obedecemos à sua direção. E também quando entendemos que quando Ele está na sua casa, falando ao seu povo, nosso foco é em ouvi-lo e adorá-lo. E muitas pessoas perderam até esse senso de reverência dentro do contexto da casa de Deus. Desprezam aquilo que é santo, porque não se comportam como deveriam se comportar, recebendo, tendo uma disposição de adorar. Claro, interagindo com alegria com os irmãos, sim, tendo liberdade para fazê-lo, mas não usando da liberdade para realizar um ato de libertinagem. Quantas pessoas perderam o senso de como se vestem para ir à casa de Deus? Quantas mulheres mal vestidas, não no sentido de usarem roupas inferiores, mas roupas indecentes, indecorosas, para estarem na casa de Deus? Quantos homens também o fazem? Quantas atitudes de conversas, quantas pessoas desprezam o ambiente de culto no sentido de não prestar atenção na mensagem que se prega e durante a adoração agir como se estivesse apenas num show. Na realidade, tudo isso são atos de profanação. E nós precisamos entender que isto não está ligado à condição de que o Senhor espera de que estejamos focados em adorá-lo e ouvir a sua voz.